Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Santos, sou professora de língua portuguesa e hoje, para o 7º ano, vamos falar um pouquinho sobre posicionamento crítico, liberdade de expressão versus discurso de ódio, apreciação e réplica. Bom, como a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Para falar sobre isso, nós temos que pensar primeiro o que é liberdade de expressão, o que seria discurso de ódio ou mesmo preguiça. A aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida, segundo o dicionário. Ainda temos o que significa então tristeza dentro do discurso de ódio ou mesmo a liberdade de expressão. Para isso, nós devemos pensar que é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Pessoal, a partir disso, então, nós vamos entrar um pouquinho na internet. Nela tem se tornado um forte veículo de propagação de ideias e de conteúdos como imagens e vídeos criados e partilhados online. Alguns desses conteúdos designam-se por memes. Eu acredito que vocês já viram, curtem muito. Então vamos lá. Dentro do discurso de ódio, nós devemos pensar que não é uma opinião. O ódio que você passa para outra pessoa não é simplesmente sua opinião. Essas imagens que são compartilhadas, elas tornam-se virais por meio de representarem uma abordagem humorística, engraçada, né? Relativa a sentimentos sociais partilhados, conduzindo aos comentários, likes e essas partilhas na internet. Nós temos aqui um exemplo de um meme que foi compartilhado no Facebook, uma rede social, que eu acredito que todo mundo conhece, né? E nós temos aqui uma imagem de um grupo musical e embaixo tem como eu vejo. Dentro dessa mensagem, a pessoa que compartilhou, ela disse o seguinte, abre aspas, pode ser xenofobia. Você sabe o que é xenofobia? Quando você tem aversão a etnias diferentes, a características diferentes de pessoas de outras regiões, outros lugares. Mas, como disse, memes são apenas para dar risadas. Você não gosta, o direito é seu. Só não venha discordar com os comentários. Isso é apenas uma brincadeira, não leve a sério. Se não conseguir, consulte um psicólogo. Olha só, será se simplesmente você pode, não, eu não vou levar a sério? Devemos pensar, não é verdade? Discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio não é polêmica. Discurso de ódio é crime. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a empatia. Se a gente está falando tanto sobre isso, vamos pensar então como ter empatia nas redes sociais também significa colocar-se no lugar do outro e tentar entender o que a pessoa sente e por quais motivos estaria publicando determinado conteúdo. A propósito, você sabe o que nos garante a liberdade de expressão? Ele é o 5º artigo da Constituição Nacional de 1998. Mais precisamente, o inciso 4º e 9º. O que ele vai dizer? Prestem muita atenção, porque agora vamos falar sobre leis. E essa seria a lei mais importante. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E vem a parte que vocês vão ficar bem ligadinhos. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, você pode até colocar o seu pensamento para que as pessoas saibam, mas não pode ser escondido esse tipo de publicação, tá? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Essa lei você deve ficar bem ligadinho para nunca mais se esquecer, quando resolver dar a sua opinião na internet. Nós temos aqui, então, uma charge muito interessante. A pessoa começa a falar e ela vai falando sobre hate. Você já viu essa palavra? Nós vamos saber logo o que significa.
ele começa a falar, a falar. O que vai acontecendo nessa imagem, pessoal? Ela vai tomando conta a ponto de a gente não enxergar mais nada, porque o ódio, que é o hate, toma conta da pessoa e das pessoas que estão ali recebendo, não é verdade? Nós temos agora um vídeo bem legal que vai fazer você pensar um pouquinho sobre esse assunto. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional expressa no artigo 220. Mas cuidado, se sua opinião fere, dói, machuca, mata, você não tem liberdade de expressar. Não confunda liberdade de expressão com discurso de ódio. Você pode estar cometendo um crime. Pense nisso. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Bem legal, né? E esclarecedor. Agora nós sabemos bem o que é um hate e que tudo que nós falamos existem consequências, não é verdade? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho também em outra charge, que foi publicada no jornal online, e juntos vamos refletir sobre ela. A gente tem uma pessoa, né, que está ali acessando a internet, um computador, e ela diz: minha opinião não é a mesma que a tua. Tudo bem? Claro! Intolerância nossa de cada dia. No entanto, nós vamos pensar o seguinte: a partir da leitura da charge, pode-se afirmar que há uma ironia quando os elementos verbais e não verbais do texto se articulam. Vou voltar um pouquinho para você prestar bem atenção em um detalhe. Olha só, a imagem, a linguagem que é verbal, e a não verbal, ou seja, o que é escrito e a imagem que é representada. Na sequência, existe a afirmação, diz que é uma ironia. É correto ou incorreto, pessoal? Pensem comigo. Correto, muito bem. Se você pensou dessa forma, você viu que mesmo que a pessoa dizia que estava tudo bem, não estava. Ela dizia que estava tudo bem, mas estava agredindo a pessoa que dizia uma opinião diferente da dela. Não é verdade? Bom, que comportamento humano a charge revela? Você conseguiu perceber o que revela? Isso é intolerância, pessoal. O que é intolerância, então? Bom, a intolerância deve ser combatida com intolerância. Mas como assim, professora? Intolerância combatida com intolerância? Porém, não é no sentido de censurar toda ou qualquer opinião, mas no sentido de não tolerar os discursos de ódio. Lembra que a gente falou? Combatendo-os com discursos de sensatez, racionalidade e justiça. Bom, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Temos muito mais para falar sobre esse assunto, viu? Espero que gostem, assistam novamente para tirar as dúvidas e nós nos encontraremos na próxima aula. Um grande abraço, até mais!